Olá, seja bem-vindo ao CONARAD terceira edição. Um prazer enorme estar aqui e contar com a sua participação. Quero agradecer também à comissão organizadora do CONARAD, que é um congresso totalmente digital, nacional, e que vem no momento para engrandecer o seu conhecimento, com as palestras, aulas e apresentações que serão aqui por grandes professores, serão aqui ministradas. Meu nome é Wagner Queiroga, eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, sou pós-graduado em proteção radiológica e vou falar para você alguns tópicos da legislação e as atribuições do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Veja, hoje toda a equipe ela requer um supervisor, ela requer uma coordenação. E este supervisor das aplicações das técnicas radiológicas é o profissional indicado para a direção dessas equipes, inclusive com atribuições garantidas em lei. A Lei 7394, vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, garante a você, profissional das técnicas radiológicas, a supervisão das aplicações das técnicas radiológicas. Então vamos na definição. Supervisor. Supervisor é aquele que coordena, que organiza, que supervisiona uma equipe, um trabalho, o desenvolvimento de uma tarefa em uma certa unidade de trabalho. Vamos falar também, olha, de leis, decretos, portarias e resoluções. É de muita importância você, como supervisor, ter conhecimento, pelo menos básico, dessas normativas, porque a sua equipe se sentirá muito mais segura quando você passar para ela estas normativas, o conhecimento dessas normativas. E isso vai fazer o seu setor andar com muito mais agilidade pelo lado legal das atribuições do supervisor das técnicas radiológicas. Perfeito? Então vamos lá, um pouco de história. Temos a Lei 1234 de novembro de 1950. Essa lei ela já trazia alguns direitos aos profissionais das técnicas radiológicas. Porém, era uma lei dirigida apenas aos profissionais servidores civis e militares da União. Ela não abrangia a esfera privada. Então, ela ficou durante 35 anos, né? Acho que ainda nem foi revogada, e em 1985 foi regulamentada a profissão de técnico em radiologia através da Lei 7394 de 85, que o decreto 92.790 regulamentou, tá? Trazendo um novo horizonte para os profissionais das técnicas radiológicas. No artigo 10º desta Lei 7394 de 85, nós vamos encontrar lá especificamente falando sobre o nosso tema de hoje. No artigo 10º ele é claro quando ele diz: os trabalhos de supervisão das aplicações das técnicas radiológicas são atribuições de competência do técnico em radiologia. Fica muito claro que a Lei 7394 de 85, além de outros benefícios, ela também trouxe em seu artigo 10º a consolidação dos trabalhos de supervisão das aplicações das técnicas radiológicas, além também da criação dos Conselhos Nacional de Técnicos em Radiologia e Conselhos Regionais, que são os que emitem normativas. O CONTER emite as resoluções que criam das atribuições dos profissionais em suas diversas especialidades. E os CRTRs também podem emitir portarias, tendo como base estas resoluções, emitidas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Então, a partir desta lei, então nós já temos seguro o direito de supervisionar as aplicações das técnicas radiológicas. Outras normativas também são de importância primordial para o conhecimento de você, supervisor, e de sua equipe.
Recentemente, nós tivemos a edição da RDC 330. A RDC 330 é uma resolução de diretoria colegiada emitida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela veio substituir a resolução 453, a portaria 453, aliás, de 98, que já era uma portaria que já estava ultrapassada e necessitava realmente de inovações. E a RDC 330 trouxe essas inovações. Só para te dar um exemplo, a RDC 330 ela vem com o bojo principal, né, tratando de uma forma mais genérica, né, os requisitos sanitários e a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista. Regula o controle também das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias. Veja, no seu bojo principal, ela é generalista. A portaria 453, ela tinha apenas o seu bojo principal. Então, na portaria 453, você reconhecia o que coubesse ao seu setor, à sua prática, e aplicava. Já na RDC 330, ela veio modificada e modernizada, trazendo 8 instruções normativas anexas a este bojo principal. Cada instrução normativa para uma especialidade. Um exemplo, o levantamento radiométrico, o controle de qualidade para o setor de mamografia está lá na instrução normativa referente à mamografia. Para a hemodinâmica está lá na instrução normativa de hemodinâmica, e assim em todas as especialidades. Outra novidade que ela trouxe é quanto à educação dos profissionais. Aquele curso que era ministrado anualmente aos profissionais, por lei, que a portaria 453 determinava, né? Ela também manteve a educação continuada, porém, acrescentou que não só ele deve ser ministrado anualmente, como também ele deve ser ministrado a cada modificação de equipamentos ou da estrutura do serviço e também a cada novo membro que integrar a sua equipe. Veja só, você supervisor, quando você receber um novo membro que está chegando à sua equipe, ele deve passar por esse curso de educação continuada, que abrange os protocolos de exame, proteção radiológica, parte administrativa, né, para que seja um profissional completo e tenha conhecimento do funcionamento do seu setor. Além da RDC 330, que são normas da Anvisa, e por falar em Anvisa, eu quero lembrar a você também o seguinte, a RDC 330, ela foi editada em 2019, a partir de 2020, os novos serviços, final de 2019, a partir de 2020, os novos serviços já têm que se adaptar a elas. Perfeito? E não deixe de seguir também as normativas das visas estaduais, porque aí no seu estado existe a vigilância sanitária estadual. E ela também emite normas. Ela emite normas usando como base a RDC 330. Ela pega, adapta a RDC e lança a norma. Então, ela também tem muito valor e você deve acompanhar. Isso é muito importante. Vamos ao Ministério do Trabalho e Emprego, que agora tornou-se uma secretaria. A partir de 2019, ele passou a integrar o Ministério da Economia. Mas, lá em 2005, na portaria 485, ele editou as NRs, que são normas regulamentadoras. E a NR 32 trata especificamente da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. No ponto 32.4 das radiações ionizantes dessa norma, nós temos lá um exemplo que eu cito a vocês,
além do uso de dosímetros e tudo mais, eu cito para vocês aquele que existe uma dúvida muito grande entre as profissionais de radiologia. No momento que foi constatada a gravidez, ela deve ser afastada da fonte e direcionada para um departamento e uma atividade compatível com seu nível de formação. Esta obrigatoriedade consta da NR32 no seu item 32.4.4. E muito importante também a NR07, que cuida do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nele, você deve atentar para as datas de realização dos exames periódicos da sua equipe. Mesmo que exista um departamento em sua empresa que cuide dos periódicos, dos exames periódicos, você pode, com certeza, também fazer um controle mais próximo da equipe e para que possa cobrar amanhã ou depois num eventual esquecimento e que não se deixe passar os prazos, certo? Também você deve conhecer muito as normativas da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A 3.01, que eu trago como exemplo, ela trata das diretrizes básicas de proteção radiológica. São normas que, nela, a CNEM coloca os limites de dose a que podem se expor o profissional, o público, certo? Nas suas várias especialidades. Como falamos de CNEM, eu gostaria de colocar para vocês que nós não devemos confundir supervisor de proteção radiológica com o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. São duas atividades distintas com formações distintas, perfeito? Então veja, na área de saúde, o supervisor de proteção radiológica, ele é certificado pela CNEM apenas nas práticas de medicina nuclear e radioterapia. Então, todo o setor de medicina nuclear e radioterapia, ele deve ter, sim, um supervisor de proteção radiológica que seja certificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, além do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. É muito importante que se defina esses dois profissionais bem distintamente, para que não se confundam as atribuições. Daqui a pouquinho, já eu vou começar a falar sobre as atribuições do supervisor. Voltando à CNEM, ela emite várias normas também, no tocante, além da proteção radiológica, no tocante às atribuições, né, de profissionais dentro do setor de radioterapia e medicina nuclear, principalmente quanto a dosagens, quanto a licenciamento de instalações, tá? Isso é muito importante que você também tenha conhecimento.
Também, não menos importante, é ter conhecimento do que se está criando, né? Temos aí um PL, um projeto-lei em tramitação, que é o 3661 de 2012, que ele vem a alterar a Lei 7394 de 85. Esse projeto-lei traz algumas inovações e inclui o tecnólogo em radiologia e o bacharel em ciências radiológicas. Revoga os dispositivos da Lei 7394 de 85. Tá? A última tramitação desse projeto-lei foi em 16 de 4 de 2019. Ele estava lá na Comissão de Seguridade Social e Família. Perfeito? Então você pode acompanhar o trâmite deste projeto-lei e de outras normativas, sim. Olha, a Anvisa, o Ministério do Trabalho, todos esses organismos, eles lançam a consulta pública. Então tem uma participação, e você como profissional que conhece da área e que tem entendimento de vários protocolos que são aplicados, né? Protocolos administrativos também, veja só, você pode contribuir para a confecção dessas normas, participando um pouco mais, acessando o site, sabendo o que está ocorrendo. Isso é de muita importância, porque quanto mais atualizado você estiver, mais diferenciado será o seu trabalho. Então vamos à base da nossa apresentação. Vamos falar sobre as atribuições do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. A Resolução 11/2011 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, ela regula e normatiza as atribuições do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas de acordo com o artigo 10º da Lei 7394 de 85 e também o artigo 10º do Decreto 92.790 de 86. Veja, o CONTER se baseou no artigo 10º para criar uma resolução para tratar especificamente das atribuições do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Aproveitando, o CONTER também emite resoluções para as atribuições dos profissionais em geral em cada especialidade. Qual a atribuição do profissional no setor de hemodinâmica? Qual a atribuição do profissional no setor de medicina nuclear? Qual a atribuição do profissional no setor de radiologia industrial? E aí, o CONTER tem essa prerrogativa de emitir resoluções, de criar, editar as resoluções para normatizar as atribuições dos profissionais dentro de cada setor. Perfeito? Então, continuando com a Resolução CONTER 11/2011, ela diz lá no artigo 12º, são atribuições do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Supervisionar e orientar o trabalho de aplicação das técnicas radiológicas, onde você está exercendo lá a sua profissão. Perfeito? Então, é uma atribuição você orientar a sua equipe, o nome já diz supervisionar, né? Em todo o trabalho da aplicação das técnicas, discutir protocolos e tudo mais, passar para a sua equipe o seu conhecimento. Zelar pelo cumprimento das disposições constantes no Código de Ética Profissional, devendo, no âmbito da sua atuação, levar ao conhecimento do Conselho Regional qualquer infração verificada. Veja, às vezes o supervisor ele tem o conhecimento e, infelizmente, ele tem o conhecimento da irregularidade e, infelizmente, ele não sabe que aquele tipo de irregularidade é uma infração ética por puro desconhecimento legal, não é? Então, ele não age de má fé, ele peca pelo desconhecimento. Então, a partir daqui, você já sabe que você deve ter conhecimento do Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, exigir o fiel cumprimento dele junto à sua equipe. Isso é de suma importância. Perfeito? Conferir as escalas de serviço de plantões dos profissionais para atendimento dos critérios técnicos e legais do setor em que trabalha. Poxa, conferir escala? Sim. Caso não seja você que as confeccione, porque às vezes você está numa equipe muito profissional. Então,
Você é supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, existe o coordenador dos setores de imagem, dependendo do tamanho do serviço que você trabalha. Serviços de grande porte, médio porte e pequeno porte. Normalmente, serviços de pequeno porte e médio porte, essas atribuições são diretamente, a confecção da escala vai diretamente ao supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Perfeito? Então, como que você vai confeccioná-la para que siga as normativas legais? Ora, a Lei 7394, ela diz que a carga horária do profissional das técnicas radiológicas é de 24 horas semanais. Porém, a lei não estipula de que forma ela pode ser escalonada. Você pode fazer 2 plantões de 12, né? 3 plantões de 8, 4 plantões de 6. Então, para isso, você tem que estar muito atento, para que num período de 7 dias, uma semana, não ultrapasse a carga horária de 24 horas. Informar a chefia imediata quaisquer problemas existentes com equipamentos, fontes emissoras de radiação, acessórios e equipamentos de proteção radiológicas relativo ao local de trabalho. É muito importante que você se atente a isso, porque você trabalhando com equipamento que esteja regulado, que você conheça e que ele lhe ofereça segurança, ele não está lhe oferecendo apenas a você, ele está oferecendo à sua equipe, ao seu paciente, está melhorando a qualidade do seu trabalho. Perfeito? Ainda no artigo 12, você deve informar ao supervisor de radioproteção a ocorrência de qualquer fato que possa influir nos níveis de exposição à radiação ou risco de acidentes. Se você perceber qualquer alteração da dose programada e depois na qualidade da sua imagem, qualquer alteração do seu equipamento, você deve sim procurar o supervisor de radioproteção da sua instituição. Normalmente, grandes instituições mantêm um supervisor de radioproteção lá presente. Algumas instituições contratam empresas, então é uma obrigação de você, supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, ter conhecimento de quem é o supervisor de radioproteção da sua instituição, para que você possa trocar conhecimentos, trocar ideias e informá-lo quando necessário. Este relacionamento entre o profissional, o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, o físico médico, o supervisor de produção radiológica e o médico radiologista deve ser um só. Isso só vem trazer benefícios para todas as profissões envolvidas, benefícios para a sua equipe e para a sua instituição. Você deve efetuar o registro de defeito dos equipamentos, como nós falamos anteriormente, fontes de radiação, acessórios, equipamento de proteção radiológica, e informar diretamente ao seu superior. Caso você trabalhe num serviço de pequeno porte, você vai informar o seu médico radiologista ou mesmo até o seu gestor, aquele que você tem um contato mais próximo. Mas, mais uma dica, não deixe de manter um contato direto com o seu médico radiologista, com o seu físico, tá bom? O físico que trata aí dos seus equipamentos. Não deixe de manter um contato, troque ideias, dê sugestões. Isso te leva como profissional, tá bom? E conhecimento não ocupa espaço. Guarde, discuta com eles, troque ideias, pegue informação e repasse informação. Eles vão começar a te avaliar de uma outra maneira, com certeza. E você também pode, no caso dos equipamentos e acessórios de proteção radiológica, você também pode tomar algumas atitudes que fazem parte, sim, das suas atribuições. Vamos citar um exemplo aqui. Você trabalha em unidades que têm centro cirúrgico e com cirurgias que utilizam constantemente o arco cirúrgico. É comum você se deparar, após a cirurgia, todos se desparamentam e os aventais plumbíferos são simplesmente descartados no chão, né, sem cuidado algum.
E você sabe, avental dobrado é avental estragado. Perfeito? Então, não vai estar fazendo mais a sua função de proteção da próxima vez que a gente for usar. Isso prejudica quem? Prejudica os profissionais que estão usando, às vezes ao próprio paciente, em que é oferecido este avental como uma proteção, dependendo do exame que for realizado. Perfeito? Então, veja, você pode sim, pode e deve, como supervisor, procurar a chefia do serviço do centro cirúrgico e falar, olha, eu gostaria de passar algumas orientações, nem que fosse em uma palestra, em uma pequena aula, ou em um comentário com as pessoas envolvidas, a forma de se usar corretamente o avental, né? E a forma também de armazená-lo. Isso é de uma importância assim primordial. Apesar que eu já adianto aqui para você, proteção radiológica não se resume em uso de EPI, hein? Proteção radiológica é muito mais que isso. Pesquise. Mas vamos dar sequência aqui nas atribuições. Então, orientar e exigir a divulgação do resultado mensal da leitura dos dosímetros. Aquele relatório de dose que você recebe todo mês, né, onde constam as doses que foram absorvidas pelos profissionais da sua equipe, ele deve ser de conhecimento de todos eles. Tire uma cópia, peça para que assinem, atestando o conhecimento e arquive, escaneie, guarde lá em sua máquina. Perfeito? Isto é normativa que exige, é lei que exige que tenha esse conhecimento. A RDC 330 é uma normativa que exige que o profissional tenha conhecimento da dose a que ele foi submetido. Deixe arquivado e deixe sempre no seu setor. Geralmente as fiscalizações do Ministério do Trabalho, da Vigilância Sanitária, né, exigem, e também do CRTR, para comprovar que todos estão dosimetrados. Comparamos a escala com o relatório de dose. Isso vai engrandecer e muito o seu serviço. Supervisionar o estágio dos técnicos e tecnólogos em radiologia. Este é uma outra questão também que você tem que se ater a outras normas, não só as que foram citadas. Perfeito? Então vamos lá, nós estamos falando da Resolução CONTER 11/2011, que trata das atribuições do supervisor. Você, neste item 7º, neste item 8º, aliás, está lá, você deve seguir a Resolução CONTER 10/2011, que é a resolução que trata dos estágios. Perfeito? Então você tem que atentar que para supervisionar o estágio, você tem que ter certeza de que ele está dentro das medidas legais. E quais são essas medidas legais? Primeiro, deve existir um termo de cooperação entre a instituição de ensino e a instituição cedente do estágio. Segundo, deve existir um termo de compromisso de estágio, que é um termo lavrado entre o aluno e a instituição cedente. Neste termo de compromisso de estágio inclui um seguro de vida para o aluno, inclui a dosimetria, e você deve estar atento a tudo isso. Por quê? Se você não atentar e supervisionar um estágio que esteja em desconformidade com a Resolução 10/2011 e com outras normativas legais, como a lei do estágio, você pode ser penalizado por supervisionar estágio em desacordo com a Resolução CONTER 10/2011. Perfeito? Mas eu tenho certeza que a partir daqui você já vai começar a procurar as normativas para que o seu setor siga dentro da maior normalidade possível. Então vamos fazer um resumo da legislação. Nós falamos da Lei 7394, que você ficou sabendo que ela é a lei que regulamenta a profissão do técnico em radiologia no Brasil, né? Que você deve seguir também as normas e resoluções das agências reguladoras, que é a CEMEM, Secretaria do Trabalho, a Anvisa,
normas e resoluções da autarquia profissional, que é os CONTER e seus conselhos regionais. Decreto-lei em tramitação, normativas em tramitação, acesse os sites, fique sabendo o que está ocorrendo, você pode sugestionar e você pode mudar muita coisa. Resumo das atribuições: supervisionar e orientar a sua equipe, é o básico. Cumprir as disposições no Código de Ética, conferir as escalas daquela forma bem certinha, de acordo com as leis, informações às suas chefias, informações relevantes, informações ao supervisor de radioproteção em casos em que você perceba algum risco na proteção radiológica da sua equipe, do paciente ou mesmo da equipe multiprofissional. Registro de defeitos em equipamentos, orientar e exigir de seus supervisionados a divulgação do relatório de doses, perfeito? Supervisionar estágios, cuidado com toda a documentação, seja muito gentil ao estagiário, você um dia foi estagiário. Verifique as condições dos EPIs, não esqueça de muita importância que você que detém o conhecimento de como usar um EPI, de como armazenar um EPI, reúna o pessoal, reúna a equipe multiprofissional, oriente eles. Isso vai te diferenciar como profissional. Algumas dicas para você. Estude permanentemente. Nunca pare de estudar. Conhecimento que você armazena, ele é seu para a vida toda. Ninguém tira. Aperfeiçoamento pessoal e profissional. Tenha postura profissional, postura pessoal, isso vai te diferenciar. Aplicação dos seus conhecimentos. Aplique, não guarde para você. Divulgue os seus conhecimentos. Aproximação com os órgãos de classe. Você precisa saber o que acontece com o seu conselho regional, com o seu sindicato. Perfeito? Orientação dos seus supervisionados. Você vai ter uma equipe muito mais coesa, muito mais junta e colaborativa. A partir do momento em que você os orienta, troca experiências. Ninguém é dono da verdade. Às vezes, um supervisionado, ele dá uma ideia que vai te surpreender e vai fazer o seu setor funcionar mil maravilhas. Tá bom? Denúncia de irregularidades e ilegalidades. Faça isso, pois uma irregularidade no seu setor pode lhe prejudicar como profissional. Então, denuncie. Exigir o fiel cumprimento do Código de Ética de todos os seus supervisionados. Comente com colegas, passe o Código de Ética. Você acessa lá no site do CONTER, tem lá o Código de Ética que você vai ficar sabendo. Crie metas de valorização profissional para você e para a sua equipe. Faça reuniões mensais, discutam casos. Crie metas de evolução profissional e também pessoal. Você, supervisor, é responsável por isso. Vou deixar aqui para vocês, para consulta, alguns sites do Ministério da Economia, lá onde tem as normativas do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Trabalho, aliás, portal da Câmara dos Deputados, onde você pode acompanhar o PL 3661, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e CONTER, Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Quero aqui agradecer mais uma vez a organização do CONARAD pelo convite, me sinto muito honrado, e agradecer também a você que está participando aqui conosco e adquirindo conhecimentos, porque o CONARAD nacional, digital, olha, vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado a você e até a próxima.